Eu sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, ó. Salve, galera do Pro Enem! Pedindo bênçãos às entidades do tempo para falar com vocês hoje sobre dois assuntos que não são lá muito conhecidos pela galera e também que não são muito lembrados pelos vestibulares, mas que estão no conteúdo programático, então pode ser que apareça, e é por isso que a gente vai ver uma aula que ela tem dois blocos, beleza, pessoal? Primeiro, o Congresso de Viena, aonde a gente vai falar agora sobre essa tentativa de restauração do absolutismo. Napoleão perdeu, o liberalismo perdeu, a Revolução Francesa perdeu. Então, nesse momento, esses países absolutistas vão querer ditar as cartas. Eles agora vão colocar as regras do jogo. Só que mesmo com esse regresso do absolutismo, o liberalismo continua. E vai voltar a ter ondas de revoluções liberais, que a gente vai falar sobre isso hoje também. Então, assim, vamos prestar bem atenção. Vamos lembrar rapidamente que a nossa última aula, antes da revisão, a gente falou sobre o senhor Napoleão Bonaparte. O cara invadiu 14 capitais, bloqueou o continente europeu inteiro contra a Inglaterra, tentou de todas as formas fazer da França uma potência econômica, mas fracassou, porque acabou perdendo para o inverno russo. Vamos lembrar que Napoleão ele escreveu um código chamado Código Civil. E esse Código Civil era um código liberal. Direito à propriedade privada, igualdade jurídica, tolerância religiosa, casamento civil, Estado laico, patati patatá. E por onde Napoleão passou, cópias desse documento foram distribuídas e estão por aí. Então, os vencedores exilaram o homem, mas não conseguiram matar a ideia. Agora, o mais importante é o seguinte, o príncipe Metternich, que é esse rapaz aqui, ele era sobrinho de Maria Antonieta, a rainha da Revolução que foi decapitada, beleza? Filho de Leopoldo II, ele é o príncipe porque o pai tá velhinho, e é óbvio que a Áustria vai querer receber os vitoriosos para conversar. Porque afinal, se você lembrar bem, não tem país na Europa que mais apanhou de Napoleão do que a Áustria. Então, em Viena, Metternich recebe o czar Alexander I da Rússia, o representante da Inglaterra, Duque de Wellington, o Kaiser da Prússia, Frederico Guilherme, e um representante francês, chamado Talleyrand. Mas a verdade é que eles receberam embaixadores do mundo inteiro. Dinamarca, Suécia, Noruega, Portugal, Espanha. E o Metternich, quase que numa exaltação ao absolutismo, à monarquia, à realeza, ele vai promover grandes festas, grandes bailes. E enquanto ele distraía esses representantes estrangeiros, os vencedores, esses 4 vencedores, Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra, reuniam entre eles para decidir o futuro do mundo. E aí tem uma entrevista de um jornalista inglês, que ele chega para entrevistar um embaixador da Suécia, e ele fala assim, embaixador, como é que anda o Congresso de Viena? E o embaixador brabo olhou e falou assim, o Congresso não anda, meu filho, ele dança. Entendeu a ideia? Tipo assim, isso aqui é só uma baboseira. Quem está decidindo tudo são esses caras aqui. Então eu quero que vocês lembrem do seguinte, toda vez que vocês se debararem com a palavra Congresso de Viena, com as palavras Congresso de Viena, eu quero que vocês lembrem de uma outra palavra, a palavra restauração.
Restaurar o quê, professor? Tudo. Tudo como era antes da Revolução Francesa. Então eles queriam rebobinar a fita, girar as rodas da história para trás. Eles querem voltar o mundo para antes do iluminismo. Se ligaram? E eles vão tentar fazer isso. Então são 3 princípios. Esse aqui, o de equilíbrio europeu, eu peço para vocês não se ligarem tanto, porque é uma coisa que não vai acontecer, tentar equilibrar os exércitos, baboseira. Agora, esses 2 são importantes. Então, para esses homens, quem são as pessoas legítimas ao poder? Esse é o princípio de legitimidade. Então, para eles, tem que voltar às famílias que estavam antes da Revolução. Vamos para a França. Quem reinava a França antes da Revolução Francesa? Luís XVI. O que aconteceu com ele? Decapitado. Tinha filho? Tinha. Luís XVII. O que aconteceu com ele? Decapitado. Tem mais filho? Não. Tem irmão? Tem. Tem 2. Então o mais velho é o novo rei, coroado como Luís XVIII. E os Bourbons voltam ao trono francês. Chegaram na Espanha, quem era o rei? Fernando VII. O que aconteceu com ele durante a Era Napoleônica? Ele foi preso. Ele deixou Napoleão passar, trouxa, Napoleão chegou e prendeu ele. Solta o Fernando VII, bota o cara para governar. Quando chegaram em Portugal, e caraca, cadê a corte portuguesa? Ih, rapaz, estão lá no Brasil. Fugiram de Napoleão e meteram o pé pro outro lado do Atlântico. E aí, cara, o pessoal falou, pô, mas o Brasil é o quê de Portugal? É uma colônia. Pô, então não pode. Uma família europeia não pode residir em uma colônia. Mandou Dom João voltar. Só que Dom João sabe que se ele volta, o Brasil faz independência. Dom João sabe que ele já abriu os portos, ele já acabou com o Pacto Colonial. Então o que ele faz para não desagradar o Congresso? Ele vai elevar o Brasil a Reino Unido. Ó, eu não estou numa colônia não, galera, estão viajando. Eu estou em um Reino Unido a Portugal e Algarves. Se ligaram? E aí o pessoal falou, beleza, Dom João, tá tranquilo então, pode ficar. E Dom João ficou aqui por mais 5 anos. Show? Aí o princípio de restauração. Restaurar as antigas fronteiras. Tu acredita nisso mesmo? Tu acha que os vencedores vão voltar exatamente como era antes da Revolução as fronteiras? Aqui, ó. Óbvio que não. França vai pegar território. França não, desculpa. A França está derrotada, ela não pode fazer nada. Ela está ali implorando para não ser dividida. Agora a Áustria, pô, o Império Austro-Húngaro vai ficar imenso. A Prússia vai pegar a Saxônia. A Rússia vai até a Polônia, vai até Varsóvia. E a Inglaterra meio que não quer muita coisa por ali não. Show? Agora vamos lá, pessoal. A grande pergunta, o grande questionamento é o seguinte. Agora que Napoleão está exilado, está lá em Santa Helena, está no meio do Atlântico, ninguém quer saber dele. Mas e se tiverem novas revoluções liberais? Como é que a gente faz? Porque pode ter novas revoluções. Então, os exércitos que estavam unidos contra Napoleão vão assinar a permanência da sua aliança e vão ser abençoados como a Santa Aliança, um exército absolutista internacional feito para vigiar qualquer possível revolução liberal. Teve revolução liberal? O rei pode falar, ó, tá tendo revolução liberal aqui. A Santa Aliança vai lá e reprime os caras. É uma espécie de OTAN do século XIX que está ali vigiando qualquer revolução liberal, beleza? Agora perceba uma coisa, eram 4 os vencedores, Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra. Mas a Santa Aliança só vai ter 3 caras, só vai ter 3 países, porque a Inglaterra ficou de fora. Porque a Inglaterra, ela não vai querer participar. Entenda uma coisa, a Inglaterra só estava fechada com esses caras porque ela queria derrotar a França. Porque o problema da Inglaterra com a França é um problema entre potências. É um problema de hegemonia. Não é um problema sobre o liberalismo. Ao contrário desses caras, a Inglaterra não está nem aí para a Revolução Francesa. O que a Inglaterra não quer é bloqueio continental, Revolução Industrial Francesa, esse tipo de coisa. Porque a França vai roubar território da Inglaterra. A Inglaterra não deseja isso. Agora que a França está derrotada, empobrecida e ferrada,
Ela não quer fazer parte de um exército absolutista. Isso aqui para ela significa, sabe o quê? Pacto colonial, significa protecionismo alfandegário, significa retrocesso das atividades. Então, não interessa o absolutismo para a Inglaterra. Agora que a França foi derrotada, a Inglaterra ela até assina essa aliança, mas ela nunca vai enviar tropas. Ela adota o que ela chama de política de não intervenção. E sabe quem está fechado com ela? O filhinho bastardo. A nova República da América, chamado Estados Unidos da América, do presidente James Monroe. Lembra a doutrina do presidente Monroe? América para os americanos, não é isso? E aí que lindo, né? Os americanos já se colocaram como líder da América. Ó, não se metam com a América, nós somos uma América unida, ok? Together, freedom to be free. Maneiro! Agora, todo mundo sabia que o presidente Monroe sussurrava baixinho, América, América, América para os norte-americanos, entendeu a ideia? Então a Inglaterra fala, yes, ok, América para os americanos. Porra nenhuma, America to me. Porque é justamente nesse momento que começa a independência da América. Brasil, Paraguai, Colômbia, todo mundo. Show? Ou seja, pessoal, o que eu quero que vocês entendam. A Inglaterra lutou contra Napoleão e o Waterloo. Isso foi em 1815. Exatamente no ano do Congresso de Viena. Show? A próxima guerra que a Inglaterra vai lutar na Europa é a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ou seja, a Inglaterra ela fica 100 anos assistindo o que está acontecendo na Europa sem se meter. Assistimos acontecimentos europeus comendo pipoca, porque ela vai adotar o que vai ficar conhecido como esplêndido isolamento. Ela não quer saber das tretas da Europa. É muito problema. Catalunha contra os reinos espanhóis, Navarra dentro da França, são 39 estados germânicos independentes, a Prússia que quer unificar, a Áustria que está dominando os eslavos, a Itália que quer se unificar. Ela não quer se meter nisso. Sabe por quê? A Inglaterra ela está no Egito, na Nigéria, no Azerbaijão, na África do Sul, em Omar, Bahrein, Índia, China, Austrália, Nova Zelândia, Filipinas, Canadá, Jamaica, Guiana. A Inglaterra, durante o século XIX, enquanto a Europa vai, meu irmão, se afundar em revoluções, a Inglaterra está conquistando o maior império territorial do planeta, da história. 22% de todo o planeta pertencia à Inglaterra. Um paizinho desse tamanho aqui, meu irmão, é dono de 1/4 do planeta, sem exagero nenhum. Então, ó, a Inglaterra não vai se meter mais por um bom tempo. E a gente vai parar de falar dela também por um tempo, porque ela está tratando de ganhar dinheiro pelo resto do mundo na sua política imperialista. Aí se liga uma coisa, eu vou avançar um pouquinho no tempo e vou voltar um pouquinho, só 14 anos. 1815, Santa Aliança, Congresso de Viena. 1820, Revolução Liberal do Porto. Dom João, ele tinha o direito de convidar a Santa Aliança. Só que Dom João não é um cara bobo. E ele fala, Santa Aliança, obrigado, deixa comigo que eu resolvo com o meu povo. E aí ele volta, deixa Pedrinho no Brasil, aquela história toda. 1823, Revolução Liberal de Cádiz, na Espanha. Fernando VII, aquele rei bobão que deixou Napoleão passar, é o mesmo cara. Esse aí, o que ele faz? Ele chama Santa Aliança. Santa Aliança vem, plau, 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 vapo na Revolução de Cádiz. Aí você vai ter Revolução Liberal em Lombardia, cidade de Milão, quer se livrar da Áustria. Cara, que porra é essa que a Áustria, meu irmão, domina o território de Veneza e Lombardia? Milão, Monza, Veneza, cidades italianas, capiche, estão na mão dos austríacos, que são germânicos. Revolução Liberal, o que acontece? Pancada neles. Ou seja, o absolutismo está vencendo. Só que aí, em 1829, a gente vai ter a Revolução Liberal da Grécia. Bem aqui, ó, contra o Império Turco Otomano.
é a luta pela independência da Grécia. Tá bom? O Império Turco-Otomano, pela lógica, ele pode chamar Santa Aliança, concorda? Não. Porque tem um problema nessa Santa Aliança. É uma santa cristã. E esses caras aqui são muçulmanos. Então, ninguém fez nada e a Grécia faz a sua independência. Em 1829. Por que eu estou batendo nessa data? Porque a independência da Grécia vai gerar a discórdia entre a Áustria e a Rússia. E a briga das duas vai gerar o fim da Santa Aliança. Então, a partir de 1829, não tem mais Santa Aliança. Vai dar merda, vai dar revolução. Você sabe disso. Vamos voltar, então, para 1815. A Santa Aliança colocou Luís XVIII, Fernando VII, Dom João, voltou tudo como era antes, beleza? Agora, pensa bem. Se coloca no lugar do Luís XVIII. Se coloca no lugar do rei da França. Vamos lembrar. Esse maluco é irmão do Luís XVI, o rei decapitado. É tio de Luís XVII, o príncipe que morreu de fome na cadeia. Cunhado de Maria Antonieta, a rainha que foi decapitada. Ele já tinha assumido a França antes, se vocês lembrarem, no primeiro exílio de Napoleão. E aí, quando Napoleão fugiu, a primeira coisa que o povo fez, traiu Luís XVIII. Ou seja, esse cara volta para uma França com o fiofó na mão, né, meu irmão? Por que mesmo? Mano, ele volta para um país que odeia a família dele, que foi governado há mais de 200 anos pelos Bourbons e que já fez uma revolução contra o irmão dele. Então ele tem duas saídas, assim. Ou ele volta, meu irmão, bancando loucão, eu sou absolutista, cara, Luís XIV voltou, Estado sou eu, e se não gostou tem Santa Aliança. Ou ele volta de boa. Ou ele volta de levinho, tá ligado? Sabendo onde pisa. E o que vai acontecer? Ele volta levinho. O que significa voltar levinho, professor? Ele não volta absolutista. Ele, por exemplo, vai abrir um parlamento nomeado por ele só para a nobreza. Vai abrir um parlamento eleito por voto censitário para agradar a burguesia e representantes populares. Mantém diversos direitos da Revolução Francesa. Direito à propriedade, liberdade de expressão, igualdade civil. Então, ele volta, galera que é boa em história vai saber o que eu estou dizendo, como um déspota esclarecido, entendeu? Deixa eu responder ao Homem-Aranha aqui rapidinho. Professor, o Congresso de Viena foi o introdutor da divisão do mundo em neocolonialismo? Não, Peter Parker, sabe por quê? É muito bom falar isso, né? Porque o Congresso de Viena é o contrário, né? O Congresso de Viena, ele é o absolutismo. O imperialismo já é a expansão dos países liberais, que é a Inglaterra, a Holanda, a França, depois a Alemanha, entendeu? Então o Congresso de Viena está mais atrelado ao colonialismo e não ao neocolonialismo. Essa é a grande parada. Eles querem voltar ao tipo de colonização lá de trás. Beleza? Show? Peter Parker. Psh. Bom, agora o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. São três grupos que são muito fortes na França. A nobreza, a burguesia e o povo. Não pode mais falar girondino, jacobino, não pode mais falar essas coisas. Porque aí também é demais e Luís XVIII não deixou. Mas as pessoas mudam de nome. Então assim, a burguesia ainda sente falta do cara. Ainda sente falta do ex. Não superaram o término. Napoleão está vivo, né? Então ainda há uma esperança da burguesia de resgatar o cara, de fazer alguma coisa, e eles então se chamam de bonapartistas. A burguesia quer Bonaparte de volta. O povão são os republicanos, chamados de radicais, porque querem a proclamação da República, como eles sempre quiseram. Se vocês lembrarem bem, na época de jacobinos, quando os jacobinos chegaram ao poder, o que eles fizeram? Proclamaram a República. Agora, esses aqui são os mais doentes de todos. Porque isso aqui é a nobreza, ultra-realista. Já falei com vocês, quando eu falar a palavra realismo, eu não estou falando de realidade, estou falando de realeza. Então essa nobreza também não está satisfeita porque não gosta dessa monarquia esclarecida que o Luís XVIII criou.
querem o absolutismo. E olha que interessante, o líder desses caras, o conde de Artois, é irmão do rei, chamado Carlos. E ele falava, Luiz, fecha essas assembleias, Luiz. Por que você vai manter esses caras se nós vencemos a Revolução, se nós prendemos Napoleão? E o Luiz falava, Carlos, você não viu o que esse povo fez com a nossa família, com o palácio, com a Revolução? Você acha que eles não estão dispostos a fazer tudo de novo se for necessário? Eu não tenho coragem de voltar com tudo. Ele falou assim, Luiz, mas nós temos a Santa Aliança. E Luiz falou assim, não, nós temos um exército estrangeiro que adora matar francês. E eu dispenso esse povo. Ele falou, você é um covarde, Luiz. Luiz falou assim, olha só, Carlos, quando tu for rei, aí tu faz o que tu quer, meu irmão. Mas até lá, quem manda sou eu. Ao mesmo tempo que você fala, Luiz XVIII botou pra ferrar. Ao mesmo tempo, quando ele fala assim, quando você for rei, ele está dizendo pro irmão que o irmão vai ser rei. Sabe por quê? Ele só tinha filha. E na França não pode mulher governar. Então, quando ele morrer, quem vai ser o futuro rei? O irmão dele. Então, você já está se ligando na treta que vai acontecer. Ó, vou perguntar, vou dar um gole na minha água e vou ficar olhando pro chat, beleza? Quando Luís XVIII morrer, vai assumir o conde de Artois, Carlos, e vai ser coroado como Carlos X. Me respondam vocês, quais serão as medidas de Carlos X? Quais tipos de medidas ele vai tomar? Por favor, Renan. Obrigado, Renan. Excelente, ó. Daniel, Magu, Vitor Ribeiro. Parabéns, galera. É isso. Carlos X, ele vai restabelecer o absolutismo. Ele é coroado, né? Como é que ele é, né? Snob. Até a cara dele é de absolutista nojento mesmo. Aqui assim, né? Marrentão. Primeiro, fechou as câmaras. Não tem mais câmara nenhuma. É absolutismo total. Segundo, restabeleceu os privilégios do clero da nobreza. Restabeleceu o catolicismo. Restabeleceu a pena de morte. E de tudo que ele fez, acho que o mais maluco de todos é que ele vai indenizar os nobres que foram perseguidos pela Revolução. Ele vai pegar dinheiro público e vai dar para os nobres. Ó, Armagnacs, perdão, porque aconteceu na Revolução. Porra. Então, esse maluco, ele não entende o que está acontecendo com o país dele. Dessa vez, a coisa vai ser aos poucos, porque assim, em 1821 morreu Napoleão, e aí os bonapartistas ficaram meio que sem objetivo, porque Napoleão tem um filho, mas o Napoleão II vive na Áustria, é um moleque que está crescendo ainda. Em 24 morreu o rei, e aí assume Carlos X. Você pode pensar, então por que a Revolução não aconteceu logo em 24? Porque a Santa Aliança ainda existia. Em 29, a Santa Aliança acaba. O que acontece em 30? Mais uma vez, a Revolução Francesa. As Jornadas Gloriosas de Julho, no mesmo mês. A Bastilha, lá em 89, foi no 14 de julho. As jornadas vão ser no dia 27, 28 e 29. Dessa vez, a coisa foi preparada. A população foi se armando, fazendo cartucheira, fazendo munição, fazendo armamento, estabelecendo qual seria o dia, onde é que seriam as barricadas. E, cara, funcionou tudo e a Guarda Nacional dessa vez foi para cima do povo. O povo foi para cima da Guarda Nacional, trocação de tiro mesmo. E depois de 3 dias e 3 noites de muito sangue, mais uma vez, a bandeira da Revolução foi levantada, a bandeira tricolor. E mais uma vez, o povo toma o poder com as próprias mãos. Eles vão a Versalhes, mas dessa vez, o bobão do Carlos X não vai cometer o erro do irmão. E ó, fugiu, filhão. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a aula de hoje é um déjà vu. E lá, professor, como assim um déjà vu?
vocês vão perceber que tudo vai voltar a se repetir. É sério. É bizarro isso. Então vamos lembrar lá atrás? 14 de julho de 1789. Jeremias gritou, para a Bastilha! E 30 mil pessoas foram para a Bastilha, meu irmão, pegar a pólvora e arrancar aquele monumento medieval, dando início à Revolução Francesa. Show! Quando o povo tomou a Bastilha, marcharam para Versalhes, pegaram o rei, a rainha, o príncipe e prenderam em Paris, todo mundo achava que ali seria o momento da Revolução Popular. Mas qual foi a classe que pegou a revolução para ela? A burguesia. O povo queria uma república, a burguesia não proclamou. O povo queria voto universal, a burguesia colocou voto censitário. Então, a burguesia, ela deixou Luís XVI no poder, lembra? É que depois o rei fugiu e fez cagada. Mas ele ficou no poder, limitado pelo parlamento. Vai acontecer a mesma coisa. O povo toma o povo pega em armas, o povo levanta a bandeira, o povo mata, o povo morre. Mas agora quem assume a rédea da revolução é a burguesia. E eles vão colocar, eu já mostrei isso aqui para vocês, isso aqui é o monumento na Praça da Bastilha, mas em homenagem às Jornadas Gloriosas de Julho. Juliette, é julho, tá? Em François. Então 27, 28 e 29 são as Jornadas Gloriosas de Julho. Ali é onde acontecem as manifestações até os dias de hoje. Luís Felipe de Orleans é o rei da burguesia. Inclusive, é o apelido dele. É apelidado de o rei burguês. Pô, professor, mas por que o povo aceitou? Porque quando esses homens ricos começam a mandar os seus comunicados através da imprensa, etc., eles prometem os direitos de volta e eles vão dar esses direitos. Mas são direitos universais, por exemplo, igualdade jurídica, liberdade de religião, liberdade de imprensa, liberdade de opinião, maneiro. Mas eles não botam voto universal. Mas eles proíbem a greve, eles proíbem as manifestações, eles ainda não acabaram com a pena de morte. Então, quer dizer, é um governo ainda para a elite, se ligou? Mas dentro daqueles direitos que foram dados, a galera se acalmou. E o Luís Felipe de Orleans era um aristocrata muito bem reconhecido, um cara muito inteligente, ele tinha uma visão liberal, sempre foi contra o absolutismo, mesmo ele sendo nobre. Então, a galera meio que se acalmou. Os bonapartistas estão cada vez mais enfraquecidos porque em 31 vai morrer Napoleão II, com 22 anos, coitado, morreu de tuberculose, se eu não me engano. E aí morreu Napoleão, tem outros Bonapartes por aí, mas a coisa está meio esquisita, digamos assim. E os republicanos começam a perder gente para esses caras aqui, que ainda não são os marxistas, mas é o que nós vamos chamar de socialistas utópicos. Então até o povo agora está se dividindo, tá ligado? Não é mais a república, agora é a república e ainda tem socialista. E o governo de Luís Felipe de Orleans foi um governo de 18 anos, foi um governo catastrófico. Eu sabia que eu errei isso. Catastrófico. É um governo que o desemprego chegou com muita força, a miséria, a pobreza, a decadência das exportações, a França se empobreceu. E não é à toa que é justamente no governo do Luís XVIII que nós temos a ambientação desse que, eu não sei se eu falo por mim, ou se de fato é algo consolidado, mas eu acho que a grande obra literária da França, e é difícil falar isso porque a França é uma das maiores produtoras de literatura do mundo, mas na minha opinião é a obra de Victor Hugo, Os Miseráveis. E aí, essa grande narrativa da vida de Jean Valjean, Fantine, se passa dentro do governo de Luís Felipe de Orleans, e aí você vê a miséria de Paris, a miséria dos prisioneiros das galés, assim, aquela coisa terrível que envolvia um governo autoritário, que, vai condenar um cara a 15 anos de trabalho forçado porque roubou um pão. Então, e um sistema prisional extremamente violento. Então, nesses 18 anos que se passam, os franceses, eles se acostumaram a não tolerar atitudes imprudentes do Estado.
E o Estado francês deveria entender isso, pelo menos os governantes deveriam entender isso. E o que acontece é o seguinte, quanto mais vai aumentando a miséria, mais vai aumentando a insatisfação. E começa a acontecer a política dos banquetes. O que é a política dos banquetes? A galera vai se reunindo, cada um leva um vinho, outro leva um pedaço de carne, outro leva pão, e aí eles vão e ali reunir a gente de tudo que é tipo. Reunia socialistas, republicanos, bonapartistas, mas estava todo mundo insatisfeito com o governo de Luiz Felipe de Orleans. E o jornal, chamado O Nacional, era um dos jornais que mais criticavam o rei porque tem liberdade de imprensa e tem liberdade de expressão. Chegou o momento que Luiz Felipe de Orleans começa a ficar extremamente revoltado e vai fechar o jornal. Fechar um jornal, pô, tu quebra diretamente um direito que você colocou, que é a liberdade de imprensa. E vai mandar proibir os banquetes. Aí você vai contra outros direitos, né, que é a liberdade política e a liberdade de opinião. Então, no momento que Luiz Felipe de Orleans passa a flertar com o absolutismo e perseguir as liberdades do povo, mais uma vez a França vai se rebelar. Bruno, professor, não seria mais fácil matar Napoleão ao invés de prendê-lo, tendo visto que ele é uma ameaça? O problema, Bruno, era justamente que as pessoas tinham medo da reação que seria ao matar Napoleão, porque ele era muito amado. Então era mais fácil deixar ele definhando, como foi o que aconteceu, provavelmente morreu envenenado aos poucos de arsênio, até que ele fosse esquecido, entendeu? Eu acho que, não, acho que a maneira da Inglaterra foi mais cruel, mas foi mais sensata para ela. E aí, pessoal, mais uma vez o povo francês vai às ruas, mais uma vez barricada, mais uma vez piquete e troca de tiro, não sei o que lá. E lá em Versalhes, a Guarda Nacional estava parada no salão. O Luiz Felipe de Orleans, o rei, olhou, desceu, chegou para o comandante e falou assim: o que fazem aqui? Vão a Paris, reprimam o povo. E o comandante olhou e falou assim: mas nós somos o povo, majestade. Nós somos o povo. E aí o rei percebeu que se nem o exército do rei obedece a ele, ele vai ser mais um rei da França a escafedece. Fugiu Luiz de Orleans e mais uma vez o povo proclama uma república. Então é que doideira. Tivemos a segunda Revolução Francesa, tivemos a segunda monarquia constitucional francesa, que é o governo de Luiz Felipe de Orleans, e agora a gente vai ter a Segunda República Francesa. Para quem não lembra, quando Robespierre tomou o poder, era uma república. Ele proclamou uma república. Agora, é o que eu sempre falo. O que acontece na França não fica na França. Então, a ideia de um movimento popular que tem vários socialistas, que tem vários republicanos, que derrubaram o rei, aquilo contagia a Europa toda. E aí começa uma onda de revoluções pela Europa toda. O Metternich, do Congresso de Viena, caiu por uma revolução popular na Áustria. Então aquilo que a família dele sempre teve medo aconteceu. O liberalismo derrubou a família dos caras. Revolução liberal na Dinamarca, Revolução liberal na Polônia, Revolução na Itália, na Alemanha, Revolução no Brasil. Eu já te contei essa, a Revolução Praeira. E como chamaria Karl Marx, o ronco sonoro da Revolução. E por que eu estou falando essa palavra tão odiada por muitos? Porque 1848 é o ano que Marx vai publicar o livro que é o grande pesadelo da burguesia, que é o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista, ele fala: não adianta vocês quererem fazer reformas, repúblicas, não adianta porra nenhuma. A única maneira de você derrotar o capitalismo é destruindo o sistema. E a coisa fica muito mais séria, porque o Marx está falando de confiscar meio de produção, de fazer uma ditadura do povo, um partido operário, tá ligado? Então, a França, depois da obra de Marx, e não só a França, mas todos os países que têm uma classe operária, meu irmão, entra em pânico. E aí essa onda revolucionária que sai da França para vários outros lugares vai ser apelidada de a Primavera dos Povos. A primavera é o quê? É o florescer
da liberdade dos povos. Beleza? Olha essa charge aqui, ó, como é que mostra melhor. A França é a primeira, e aí vem, ó, Alemanha, Bélgica, Itália, blá, 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 não vai achar a bandeira do Brasil, mas tem um Brasil na Revolução Praieira de 48. Então, vamos ler aqui, o Peter Parker fez outra pergunta. Professor, nas jornadas de julho, as figuras jacobinas e Sans-Culottes participaram? Sim. Possui esse nome, Peter Parker? Não possui mais. São figuras populares. Esses nomes foram proibidos pela monarquia. Bom, começa então a Segunda República Francesa. E aí você vai ter o fim da pena de morte, o voto universal ainda masculino, anistia aos presos políticos, liberdade de imprensa, direito de greve. Então, uma república popular mais uma vez. Tá tudo se repetindo. Renan, por favor. Obrigado. Bom, as eleições foram marcadas para abril de 48, beleza? E aí o povo masculino da França iria escolher um novo presidente. Só que agora, irmão, a França está perdida, porque o movimento operário está muito forte e agora você tem esses socialistas marxistas, você tem esses chamados socialistas utópicos, que são pessoas diferentes. O socialista utópico, ele é o cara que quer fazer reformas sociais. Ele é quase um social-democrata. Ele acredita numa república de esquerda com reformas sociais, sem uma ditadura